E aí, gente? Bora falar de garotas mágicas? Ah, então você finalmente vai falar dos há muito pedidos Princess Tutu e o Heartcat Precure? Pergunta de alguém que claramente não me conhece. Não, seu bobinho retórico. Eu acho que vai ser melhor pro meu canal falar de uma garota mágica desconhecida e possivelmente cancelada na metade da produção. Com certeza com isso eu vou ganhar todos os inscritos. Esta é Nurse Angel Ririka SOS. Nurse Angel Ririka SOS nasceu como um mangá shoujo de 1995, publicado na revista Ribbon, escrito por Yasushi Akimoto e desenhado por Koi Ikeno, até ser adaptado em anime. Dito isso, é um daqueles casos Sailor Moon em que o anime estreou poucos meses depois do mangá e, portanto, muito provavelmente foi feito ao mesmo tempo. O anime foi produzido pela Gallop e contou com 35 episódios. E acho que a única informação que eu posso dar antes de irmos pra sinopse é que ele foi produzido por muito do mesmo pessoal que fez Akazukin Cha-Cha, outro anime de garota mágica do Gallop, que eu tenho vontade de assistir um dia, parece fofo. Ok, terminei. Vamos ao enredo. Ririka Moria é uma menina de 10 anos normal, que vai pra escola, joga a conversa fora com as amigas e constantemente briga e brinca com Seiya, seu coleguinha de infância. Insira sua própria piada de Cavaleiros do Zodíaco aqui. Mas tudo muda um belo dia, quando um aluno transferido da Inglaterra, chamado Nozomu Kano, chega na escola dela. Ela fica mó afins do boy logo de cara, já planejando o casamento e o número de filhos, mas não é por isso que a chegada dele importa. Kano, na verdade, é Kanon, habitante de um outro mundo chamado Queen Earth, a Terra Rainha, que está à beira da destruição após ataques de um clã maligno chamado Dark Joker. Só pra constar, o anime nunca explica por que os dois mundos têm nomes tão parecidos. O mangá, por outro lado, expõe que os dois são planetas equivalentes em dimensões diferentes. Enfim, a Dark Joker contaminou a Terra Rainha com uma coisa chamada vacina preta, que está matando o planeta, uma literal antivacina. E agora começou a almejar a Terra também. Mas há uma figura lendária, uma guerreira chamada Nurse Angel, sim, o anjo enfermeira, fantástico, adoro os anos 90, que pode enfrentá-los. E Ririka é essa Nurse Angel. SOS. Kanon dá pra ela um chapeuzinho de enfermeira que serve como chave de transformação, que ela ativa ao falar as palavras Seinaru Chikara, Seinaru Negai, Kokoe! Bastante católica essa garota mágica, né? Como vemos no segundo encerramento. Ela e a Saint Tail devem ser melhores amigas. Como Nurse Angel, a Ririka tem basicamente duas missões. A primeira é encontrar as Flores da Vida, lendárias plantas capazes de produzir a vacina verde, que neutraliza a vacina preta e pode curar os dois planetas, além de ser a fonte de energia para os poderes da Nurse Angel. Logo, estabelece um limite para a carreira dela. As Flores da Vida eram abundantes em Terra Rainha, mas a Dark Joker usou todas para produzir vacina preta. Sabe, drogas podem ser remédio ou veneno dependendo de como usa, tem camadas aqui. Então a esperança é achar na Terra agora. E a segunda missão é, naturalmente, bater na Dark Joker sempre que oportuno. É uma estrutura bem comum para um anime de garota mágica. Mais ou menos. É que Ririka SOS, pra minha surpresa, não é super fiel a um status quo, a um estado padrão das coisas. Por exemplo, o modus operandi da Dark Joker muda bem rápido, começando como esquemas semanais de causar confusão. Eu não sei ao certo porquê, eu não vejo como isso ajuda eles a espalhar vacina preta. Não é como se ela fosse nascida de emoções negativas nem nada assim, mas logo virando ataques mais diretos em cima do Kanon e da Ririka. Aliás, o Kanon morre bem cedo na história, apesar de voltar à vida tipo uns 4 episódios depois, e o Seiya descobre a vida dupla da Ririka após vários episódios no escuro. Em outras palavras, a história inicialmente não tem medo de ir mudando a situação padrão de seu universo, e isso é sempre legal de ver. Especialmente porque eu estou há alguns anos acompanhando Precure, que é tão extremamente apaixonado pelo seu status quo. Mas enfim, foco. Eu vou fazer agora um apanhado geral dos personagens de Ririka SOS. Pode ser meio maçante, mas acho que o resultado final dessa sessão vai ser divertido. Vamos lá.
eu vou guardar a Aririca e o Seiya pro final, então comecemos por baixo. O canon é sem graça. Eu vou falar um pouco mais disso quando chegarmos na Aririca, mas ele é mais função do que pessoa. Ele dá ordens e explica o lore e não faz muito mais que isso. Ele é um personagem com potencial. Os dias dele são contados desde o começo devido a uma doença aí. E ele ama a Terra, mesmo não sendo dela, mas pouca coisa é explorada em cima disso. Ele não tem passado, não tem sonhos, ele é chato. A Aririca tem uma família, e ela é bem típica família de garota mágica. O pai que fica apreensivo com a filha querer namorar, a mãe que apoia a filha querer namorar, e o irmão mais novo pestinha. O único diferencial aqui é uma vovó maneira. Ela é aquela vovó do Skyrim. Não tenho nada a comentar sobre eles, são genéricos, mas gostáveis o bastante. A Aririca tem 2 amigas na escola. Uma delas eu não sei absolutamente nada sobre, sério, ela não tem nenhum episódio foco sequer, e a outra tem um lance de que ela adora arrastar as amigas para novas lanchonetes ou cafeterias após ficar caidinha por um atendente ou garçom ou o que for que ela descobre lá. Ela tem 10 anos. A menina quer muito levar um cara pra cadeia. Felizmente, o único episódio foco dela gira em torno não de um romance estranho com um adulto, mas sim de um lance entre ela e um colega da escola. E, francamente, é uma história bem meiga. E pra fechar o mundo escolar, temos Miyuki Kuwano, a metida e testuda presidente do fã-clube do Kanon que vive com raiva da Aririca por estar sempre perto dele. Eu tenho zero paciência pra esse tipo de personagem, mas se o anime tivesse passado no Brasil, estou certo de que todo mundo agora diria que ela era a melhor coisa nele, porque nós somos muito bons em confundir grosseria com personalidade. Mas enfim. Em termos de Dark Joker, só tem 3 personagens que importam. O primeiro é o líder, Buros, que é meio patético, francamente. O anime até tenta, mas não consegue apresentar ele como uma ameaça. Ele esperneia muito, não detém um controle muito interessante sobre os subordinados, e no final ele é derrotado sem grande dificuldade. É um tanto triste. Mas pelo menos o Ryo Horikawa se diverte bastante fazendo ele. O segundo é o Dewey, de longe o Dark Joker mais interessante. Na real, ele não é exatamente complexo, mas como vilão, ele é o mais violento e que tem mais presença de palco. Tanto que ele é convertido pro lado da Aririca mais à frente. Um clássico caso de é maltratado pelo patrão, a Aririca cura ele, amizade. E eu gosto dele pós-troca de lado, ele tem um lance bem peixe fora d'água, que é fofo e divertido. O canon seria muito mais interessante se tivesse algo assim. Fico triste que não aprendemos mais sobre ele, o passado dele, a cultura em que ele foi criado, essas coisas. Mas como eu disse no último vídeo, melhor ficar querendo mais do que querer que não estivesse lá. E por fim temos o Keto, que definitivamente é um inimigo que existe. Todos da Dark Joker se vestem como designs rejeitados de personagens de um RPG de Super Nintendo da época, e eu acho isso maravilhoso. Saindo do universo dos vilões, temos estes 3. Esses são 3 pacientes no hospital do pai do Seiya, que nunca saem do hospital, acho que todos têm doenças terminais, triste, que são alívio cômico. Aspas no cômico. E aspas no alívio. Pelo que eu li, eles foram adições exclusivas do anime. Talvez uma forma de ampliar o mundo social limitado da protagonista. O que faria sentido se eles não fossem totalmente divorciados da realidade da Aririca, e se eles não sugassem toda a alegria do anime quando aparecem. Este aqui é um poeta, ele escreve poemas. Este aqui é um atleta, ele encoraja os outros a fazerem musculação. Este aqui é velho, ele dá conselhos ruins de medicina. Ok, eu vou ser sincero, mesmo depois de 35 episódios, eu não entendi muito bem a piada dele. E não quero. Eu não ligo pra existência desses 3, eles são intrusos na trama e nem de um jeito sutil. Aliás, o próprio anime acaba se dando conta disso. Eles vão aparecendo cada vez menos à medida que a história progride, com intervalos cada vez maiores entre aparições, e só um deles tem um episódio foco. Só uma má ideia mal executada. E agora eu vou prosseguir a nunca mais falar dele neste vídeo. E com isso, enfim chegamos na Aririca, que vamos colocar desse jeito. Nos melhores dias, ela é só sem graça. Mas nos piores dias, ela é enfurecedora, insuportável, ridícula, escrota! Vamos começar pelos melhores dias. A Aririca não tem nada que informe a personalidade dela. Pode parecer que eu tô sendo cruel, mas não, eu só estou sendo sincero. Ela é
genericamente boazinha e nada além disso. Não tem hobbies, nem tiques, nem mania, não tem nem ao menos uma comida favorita. Sério, ela não tem nem as características clichê de uma garota mágica, como ir mal na escola ou gostar de comer muito. Ela é só vazia. O mais perto que ela chega de ter um diferencial é no primeiro episódio, quando ela mostra que é boa em fazer primeiros socorros e pensa em ser enfermeira quando crescer. Sacou? É porque ela é a Nurse Angel. E depois ela fica sem mencionar isso até o último episódio. Sem brincadeira. E você pode estar pensando, oxe, Saga, se ela é tão nada assim, então sobre o que ela fala nessas mais de 10 horas de conteúdo televisivo? O que ela compartilha com o mundo? A personalidade dela começa e termina em gosta do Kanon. Ok, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Não, eu não tenho problemas com uma protagonista ser fissurada em um boy. Todos já fomos jovens, talvez alguns de vocês ainda sejam. Todos já estivemos lá. Sinceramente, não só é um aspecto plausível, como literalmente deixa essas protagonistas mais gostáveis, mais próximas da gente, mais realistas, por assim dizer. Não, o problema com isso é... Bom, na verdade, tem 3 problemas. Vamos lá. 1. Obviamente, esse ser o único aspecto da personalidade dela é péssimo. Que fique claro, eu não digo isso como um argumento dela ser um mau exemplo para as crianças. Aliás, odeio essa linha de estudo de personagem, quero que morra no incêndio. Mas só que é irritante. Simples assim, é irritante. Eu não consigo ligar para uma menina que vive num universo tão horrivelmente limitado. Sempre que ela fala do Kanon, eu quero que ela cale a boca. E não é isso que eu devia sentir pela protagonista do desenho. 2. Como eu disse, o Kanon é sem graça, e ele e a Aririka têm precisamente 0 química. Eles não se conectam emocionalmente em nenhum momento, eles não têm momentos particulares fofos, não compartilham segredos. Não, ele fala da missão ou solta algum lore sobre o planeta dele, ela fica vermelha, e é isso. Eu juro, não tô exagerando. É só isso. Eu não preciso explicar por que isso é ruim, então vamos ao pior problema de todos. 3. Os itens 1 e 2 fazem dela uma heroína pior. Isso não está aberto à discussão, é fato, e eu vou provar. De vez em quando, a Nurse Angel Aririka diz pros vilões que ela luta pelo amor e pela justiça e pelos amigos, mas é mentira. Não, ela só luta pra deixar o Kanon feliz, pra fazer o Kanon notar ela, pra ser útil ao Kanon. Isso não é subtexto, isso é texto. E é tão horrível, eu odeio tanto, porque basicamente... Pegue esta porque eu te pedi! Por que você me pediu? Não acreditam? Pois é, eu também não acreditava, ou pelo menos queria dar o benefício da dúvida, mas aí chegou o episódio 9 e eu não pude mais. Nesse episódio, a Dark Joker resolve mandar um agente se disfarçar de Kanon e... sei lá, ser meio rude com a Aririka. Olha, eu disse que os planos da Dark Joker não fazem muito sentido. E rude ele é, dizendo pra ela que se não fosse obrigatório, não confiaria essa missão a ela, o que naturalmente faz ela ficar toda xoxa e, derradeiramente... Ela desiste da luta imediatamente. Ela sabe que o mundo tá sendo destruído, que a família dela vai morrer se ela não fizer nada, e ainda assim, imediatamente joga a toalha. Aliás, ela nem sequer pensa no mundo, nem por uma frase. Trata como se fosse só um trabalho de meio período que ela pegou por capricho. Praticamente tipo os Rangers de Operação Ultraveloz naquele crossover de aniversário. 0 compromisso com o dever, 0 vontade de fazer o bem. E caso esteja se perguntando, não,
ela não se arrepende da decisão depois. Ela só volta atrás porque descobre que não era o canon e segue o barco. E também isso não é o início de um arco pessoal em que ela vai, aos poucos, entendendo o peso da missão. É só uma coisa que acontece e a gente tem que engolir e seguir com o enredo. O negócio é tão intenso que mesmo depois que o Canon morre por algumas horas, ela só luta em memória dele, pra continuar a luta que ele não terminou. Até dizendo a maravilhosa frase: なあリリカ、そろそろ飯にしようぜ。それどころじゃないわ。加納先輩と約束したでしょ。地球とクイーンアース助けるって。 O fato da garota mágica terráquea estar dizendo que vai proteger o planeta porque um alien gostava dele é tão absurdo que é quase poético, se não fosse extremamente idiota. Ah, e você acha que isso é tudo? Não! Tem mais! Como eu disse, o Canon logo volta, só que dessa vez ele volta do mal, extraindo informações da Ririka enquanto finge ser bonzinho. Sim, eles repetem o mesmo enredo do episódio que me fez detestar a Ririka, mas dessa vez ele dura 1000 episódios. Ok, na verdade só duram uns 4 episódios, mas eu juro, parecem 1000. Nele, a Ririka não acha nada estranho o Canon, que ela viu morrer, sorrindo, falando de seu amor pela Terra, aparecer na escola do nada, dando uma explicação bem ridícula de como ele voltou, não contatando ela logo de primeira, sendo obviamente do mal, tentando extrair informações sensíveis sem motivo e não falando nada sobre a própria morte. Não, ela só fica feliz porque o Canon Senpai voltou. Ele me chamou pra conversar na casa dele. Ele me chamou pra comer comida italiana. O sal maior na ferida é que o Seiya, que não é estúpido, percebe logo de cara que, obviamente, o negócio é suspeito e tenta, incansavelmente, fazer essa praga entender que tem caroço nesse angu. E ela responde com: ai, Seiya, você só tá com inveja do Canon Senpai porque ele é tão lindo e perfeito. Você está sendo tão rude com ele. Ai, eu vou ali contar pra ele que eu estou quase sem energia, apesar dele já saber dessa informação. Isso não é nem um pouco estranho. E não me entendam mal. Eu não tô dizendo que eu queria que a Ririka fosse um soldado dedicado, que só se focasse na missão e nada mais. Não, muitas garotas mágicas têm baixo investimento na vida de garota mágica, incluindo muitas de que eu gosto. Mas elas têm algum investimento, uma ponta de vontade de fazer o bem, só por fazer o bem, por se preocupar com os outros. Pelo menos a certeza de que elas não lutam só porque um boy bonito pediu e que não vão desistir depois que o boy bonito diz pra elas desistirem. É só isso que eu queria da Ririka, e ela não me dá isso. Isso me faz querer jogar ela de uma janela do 8º andar. E por fim, talvez alguns de vocês digam: poxa, Sago, mas você não tá pegando muito pesado aí? É um desenho pra crianças, poxa, você tem que pegar leve. Amigo, ou amiga, ou amigue, isso sou eu sendo tolerante com ela. Porque, sabe, eu sei que eu já disse isso várias vezes nos meus vídeos, mas dessa vez a certeza é absoluta. Se eu assistisse isso quando criança, eu ia odiar essa menina com todo o meu ser. Eu ia esculhambar ela no recreio, eu ia esculhambar ela em fóruns do começo da década de 2000, eu ia comparar todo personagem ruim com ela. Eu ia ser aquele pré-adolescente otaquinho insuportável falando de personagem de desenho chinês toda hora. Porque é frustrante, irritante e não divertido ter que acompanhar uma personagem assim. Já como adulto, isso me incomoda porque vai contra uma coisa que eu gosto muito, mas muito nas garotas mágicas. A exaltação do poder do amor como força suprema que vence o mal. Sim, eu sei, é ridículo, é piegas, mas ei, eu não tô vendo desenho de menininhas se fantasiando pra bater em aliens pelo realismo. Eu quero raio laser em formato de coração, caralho. Mas pense bem, isso tudo que eu descrevi é literalmente o oposto. Os sentimentos da Ririka pelo Canon contribuem para as forças do mal, fazem o universo dela ficar insuportável, aliena as pessoas que gostam dela. Em suma, o amor é um empecilho para Nurse Angel, é uma fraqueza. O amor deixa ela incompetente, desmotivada, mesquinha e estúpida. E tipo, se isso fosse um arroz shoujo adultão, visando explorar essa noção, beleza. Mas não, esse é para crianças, e isso não é apresentado como obstáculo, mas sim como um fato. E a essa altura você deve estar se perguntando: poxa, Sago, se a Ririka é tão horrivelmente insuportável, e só pra constar, sim, ela é, então como você conseguiu continuar assistindo a esse anime? Ah, meu amigo retórico, a resposta é simples. Eu fui guiado por um anjo, por um farol de salvação que me fez perseverar, uma figura mágica
e psíquica que me tirou da escuridão. いけねえ俺着替えのパンツ忘れちゃった O Seiya é o meu novo filho favorito. Se ele pedir, eu levo ele pra Disney, porque esse menino fez tudo certo. Tudo! Vamos começar do básico e ir subindo. Primeiro lugar, ele tem uma personalidade discernível. Seiya é um menino ativo e alegre, seus hobbies são jogar videogame e brincar. Ele é um enorme fã de seu pai médico de uma pequena clínica na cidade, mas não quer ser médico quando crescer porque sempre passa mal quando vê sangue. Ele é brincalhão, mas de um jeito bem responsável. Não é do tipo que prega peças e as provocações dele são sempre leves. Ele é do tipo que representa uma boa figura de irmão mais velho, mesmo sendo filho único. Dito isso, ele é surpreendentemente, digamos, emocionalmente inteligente. Ele sempre sabe quando tem alguma coisa incomodando a Aririka, mesmo quando ela não diz, mas não confronta ela diretamente nessas horas. Em vez disso, fazendo alguma graça ou oferecendo alguma distração pra tirar ela do momento. E usa essa mesma tática pra apartar brigas quando vê uma começando. E como eu disse, ele é bem perspicaz, captando quando o Kanon está agindo suspeito bem rápido, mais rápido do que a menina que diz que ama ele. Ele também é afim da Aririka, mas diferente da babação constante dela pelo Kanon, é bem mais contida, só se manifestando bem ocasionalmente, e é muito meiga, mesmo ele merecendo coisa melhor. Ele não é nem um pouco possessivo, não fica impedindo ela de falar com o Kanon nem nada assim, e a única vez que ele tenta se declarar é no momento perfeito. Eu tô falando, esse menino é o pacote completo. E isso é só ele como pessoa, também tem ele como guerreiro! Pois é, de início ele não sabe que a Aririka é a Nurse Angel. Bom, na verdade ele sabe, mas aí o Kanon apaga a memória dele por motivos bem idiotas e ficamos nisso por 10 episódios que a Aririka tem que carregar sozinha. Não é muito ideal. Mas aí ele descobre de novo, e dessa vez fica. Ele imediatamente se investe na luta pra proteger o nosso planeta e aqueles que ele ama, mesmo não tendo poderes. É maravilhoso! E aí, ele ganha poderes! Percebendo que seu fim se aproxima, o Kanon transfere seus poderes psíquicos pro Seiya, pra ele usar pra apoiar a Nurse Angel e protegê-la. E ele faz isso! E é ótimo! Esse menino tem todas as qualidades de um protagonista shounen. Ele é obstinado, estratégico, bom de briga, sem nenhum dos defeitos. Não é egocêntrico, não se deixa levar, não diminui os outros. Aliás, ele sempre fica perfeitamente ciente de que a Nurse Angel é mais forte que ele e incentiva ela a ser melhor. E sinceramente, ele engana bem, porque as lutas dele são tão da hora. Ele se teletransporta e ele atira lasers e ele desvia. É a criança de 10 anos mais legal do mundo. Eu adoro esse guri, é tão divertido acompanhar ele. Ele é tão gostável. E isso é errado. Digo, não ele ser gostável, isso não é errado, mas ele ser mais gostável que a protagonista, cujo nome é o título do anime. Eu não devia estar mais investido no coadjuvante que nem tem uma sequência de transformação. Eu não devia estar dependendo do Seiya pra gostar de Nurse Angel Aririka SOS. Enfim, esse primeiro arco é basicamente isso. Lutas semanais contra Dark Joker, a conversão do Dewey pro lado do bem, a morte do Kanon, a ressurreição maligna do Kanon, e por fim, a batalha final. Um duelo bem climático, bonito e intenso contra o Kanon do mal, culminando nele voltando a ser do bem, seguido por um duelo bem anticlimático, rápido e bobo contra o Ryo Horikawa. Sério, ele morre em um golpe só. E nem é um golpe especial de fim de temporada, é o mesmo laser de fim de episódio que a Aririka usa em todo episódio. Com isso, encerramos o primeiro arco, no episódio 26, de 35. Sim, o segundo arco só tem 9 episódios. Aririka SOS sofre da síndrome Shinzo Shurato, em que o primeiro arco tem tamanho normal, enquanto que o segundo é bem menor, uma indicação bem forte de que originalmente tinham sido planejados 52 episódios para esses títulos, mas que encurtaram devido a fraco desempenho. Não tenho provas disso, pelo menos eu não achei provas disso, mas é bem fortemente implícito, especialmente em Aririka SOS. O segundo arco começa com só Aririka, Seiya e Dewey na Terra. Após os eventos do primeiro arco, o Kanon resolve voltar pra Terra Rainha, e no lugar dele, nossa duplinha recebe uma menininha chamada Mimina, a irmã mais nova da rainha do planeta Terra Rainha, Helena. Ela é mimada e tem um senso irritante de superioridade para com os humanos, mas, francamente, eu gosto mais dela do que do Kanon. Ser chatinho é melhor do que ser insosso, sabe? O grande lance dela é que ela fica caidinha pelo Seiya logo de cara. A menina tem bom gosto. O que dá a Aririka nesse arco o lance de ficar antipática com o Seiya, com ciúmes, sempre que a menina se atira pra cima dele. E... Aririka, o Seiya ficou vários episódios tentando te fazer
ver que o Canon ressuscitado era obviamente do mal e você ignorou e fez pouco caso dele. Menina, você não tem o direito de ficar com essa atitude pra cima dele. Pare de machucar o meu filho! Enfim, apesar do Ryo Horikawa ter sido dizimado, isso não quer dizer que a vacina preta parou de infectar a Terra e a Terra Rainha. Na verdade, durante todo o arco de conversão do Dewey pro lado do bem, ele sem querer derrubou mais vacina preta na Terra. Então, a coisa tá pior agora e, portanto, a missão de encontrar as flores da vida segue, agora mais urgente do que nunca. E no decorrer desses 9 episódios, a vacina preta latente na Terra começa a se manifestar e afetar as pessoas ao redor da Aririka e do Seiya, fazendo elas ficarem do mal e fazerem maldades. E eles precisam impedir isso também. Ok, antes de mais nada, o começo desse arco é muito esquisito pra mim. Digo, por que o Canon voltou pro planeta natal? Como eu acabei de explicar, a missão não acabou, nada foi resolvido ainda. Terra Rainha ainda está à beira da destruição, a Rainha Helena ainda está morrendo, nada mudou, por que ele voltaria pra lá? Digo, talvez pra se recuperar de ferimentos, ou talvez ele se ache inútil agora que os poderes psíquicos dele estão com Seiya? Eu não sei, o anime não explica. Minha teoria pessoal é que ele finalmente percebeu que a Aririka nunca vai conseguir salvar porra nenhuma e resolveu passar seus últimos dias com sua mina em casa. Dito isso, eu não tô reclamando dele ter ido embora, porque isso fez um bem danado pra personagem da Aririka, vocês nem imaginam. Digo, ela continua sem graça, mas 1000 vezes mais tolerável agora que 90% do diálogo dela não é Kana Sentai. Agora ela de fato está lutando pelo bem do planeta e não pela aprovação dele. Se você for otimista, talvez veja isso como desenvolvimento de personagem. Mas eu sou realista, e vejo isso como os roteiristas tentando salvar a personagem. E na verdade, não é só isso que ajuda ela. O novo formato também. Como eu disse antes a Dark Joker mirava diretamente na Aririka. Os episódios eram só Aririka e o vilão do episódio. Mas agora que temos vítimas da semana, isso força a Aririka a expandir seus círculos de interações e, pasmem, se preocupar com os outros, o que deixa ela bem menos antipática. Infelizmente eu sinto que o anime também diminuiu um pouquinho a eficácia do Seiya em batalha, mas tudo bem, ele merece esse descanso. Devia estar morrendo de dor depois de carregar os primeiros 3/4 do anime nas costas. E o novo formato tem todos esses positivos, e eu, no geral, achei esse último bloco de episódios mais consistente do que os primeiros, mas também tem negativos, e eu vou falar rapidamente deles. Na verdade, tem um negativo. Esse arco não tem vilões fixos, e isso é muito ruim. Agora os personagens só reagem a algo que está literalmente na Terra, que não tem personalidade própria ou um design chamativo. Isso faz os episódios parecerem muito sem rumo, e é uma decisão muito bizonha. Para um anime infantil especialmente, é importantíssimo ter uma figura clara como inimigo, sabe? Acho que eu também poderia listar como problema o fato de que, apesar do único objetivo aqui ser achar as flores da vida, nossa duplinha basicamente nunca procura por elas. Mas, francamente, isso é um problema desde o começo do anime. Infelizmente, até o Seiya sofre disso. Ei, não se irritem com ele tem déficit de atenção, mas é um bom menino, ele tá se esforçando. E acho que é só isso que eu tenho a dizer sobre esse último arco. São 9 episódios, não é como se tivesse muito material aqui. Não, sinto que o que resta a falar do enredo de Nurse Angel Ririka SOS está concentrado no final. E eu tava ansioso pra ele. Eu li um pessoal falando sobre como ele era inesperado, impactante, todas essas coisas maravilhosas e... Bom, só vou colocar aqui aquele aviso de spoiler do final, caso você queira descobrir o final por conta própria, porque ele realmente é especial, por assim dizer. Enfim, pule pra esse ponto se não quiser o spoiler. Ok? Pronto? Foi? Vamos lá. O evento final começa, como todo final abrupto de anime possivelmente cancelado, com uma bomba surpresa. A Mimina convenientemente comenta que, sabe, a metodologia da Aririka e do Seiya é ineficiente e burra. De nada adianta reagir a infecções de vacina preta uma por uma, porque o planeta inteiro já tá infectado. Tem milhões de casos parecidos mundo afora, eles estão jogando um copo d'água num incêndio florestal. Se a turma não achar não só uma, mas várias flores da vida, e rápido, o mundo vai acabar. Eu adoro essa revelação, porque invalida todos os 33 episódios anteriores sem dó nem piedade, sabe? Muito especial. Enfim, fora isso, também está chegando o aniversário de 11 anos da Aririka, e todos estão muito animados, refletindo sobre o quanto ela cresceu e quanto mais vida ela tem pela frente, e sim, o anime telegrafa muito forte o que acontece a seguir.
Após uns acontecimentos aí, a Mimina resolve espiar os sonhos da Aririka pra ver o que ela sente pelo Seiya, só que lá, ela acaba esbarrando com as memórias seladas da Nurse Angel original. Sim, tiveram Nurse Angels antes da nossa Nurse Angel, e após vê-las, horrorizada, a Mimina imediatamente volta pra Terra Rainha pra contar a horrível notícia pro Kanon e pra Rainha Helena. E pouco tempo depois, o Kanon, completamente devastado, com lágrimas nos olhos, informa a horrível notícia pra Aririka. O motivo dela não ter achado nenhuma flor da vida até agora é porque a antiga Nurse Angel, para impedir que a Dark Joker criasse ainda mais vacina preta, absorveu todas as flores remanescentes dentro do próprio corpo, e isso se mantém com a Nurse Angel atual. E como já deve dar para imaginar, o único modo de liberar essas flores, criar vacina verde e salvar os dois mundos, é com o sacrifício da vida da Nurse Angel. Aririka precisa escolher entre viver mais um pouco e ver o mundo acabar, ou tirar a própria vida e salvar aqueles que ela ama. Eu poderia fazer uma piadoca aqui sobre como eu estou tão grato por isso, mas a verdade é que eu realmente senti por ela nessas cenas. São bem escritas. Ela fica com medo, tenta barganhar, sofre para processar tudo isso, e no fim, ela toma sua decisão. Ela pede pro Kanon para guardar esse segredo do Seiya e do Dewey e para deixarem isso para depois do aniversário, porque ela quer que sua última memória em vida seja feliz. O aniversário é uma cena incrivelmente forte. Todos os amigos e família dela, mais aquele trio de alívio cômico horrível, falei dele de novo, lá felizes, dando presentes, desejando felicidades, expressando suas esperanças pro futuro dela, e a Aririka, sem querer preocupá-los, dá um sorriso que é quase genuíno, quase convincente, mas só é necessário um mínimo de atenção para ver que ela tá por um fio. E ao mesmo tempo, tendo cada vez mais certeza que tomou a decisão certa. E terminada a festa, ela se afasta dos outros sem dizer nada. Felizmente, o Kanon decide desobedecer às ordens da menina e conta pro Seiya e pro Dewey o que tá acontecendo. Naturalmente, os dois vão até ela e tentam com todas as forças impedir ela de seguir com o plano. Especialmente depois que ela pede pro Kanon pra apagar as memórias dela das mentes de todos, pra eles não sofrerem com o luto. As súplicas do Seiya são especialmente devastadoras. O seiyuu dele, Akira Ishida, apesar de manter o tom meio caricato do personagem, arrasa aqui. だって私の力で大好きな人たちの命を守ってあげられるんだもん。俺たちはどうなる？お前を好きな俺たちはどうなるんだ？地球が助かったってお前がいなくなったらおじさんやおばさんや俺も俺だって。 Mas de nada adianta. Ela se transforma em Nurse Angel uma última vez, agora com o poder extra da Rainha Helena, e libera as flores do próprio corpo, espalhando flores da vida por toda a Terra e salvando os dois mundos da infecção da vacina preta, trocando a própria vida por bilhões de outras. Brincadeira! Ela tá viva! Sim, a última cena do anime é a Aririka acordando em meio a um campo de flores da vida e dizendo... Pela minha narração, acho que já dá pra entender por que isso não é muito satisfatório, né? Eu já disse isso antes e repito. Adoro finais felizes. Prefiro eles à alternativa. Mas droga, o drama, o pathos tava tão bom, tava delicioso. Eu tava na fartura da tristeza. E aí o anime diz que ele foi totalmente em vão, 100%. Fala sério, não acredito nisso. Eu pensei muito nesse final depois de ver, e a minha conclusão até agora é... Mesmo se não for pra matar ela, pra não traumatizar demais as crianças, acho que eu preferiria que tivesse algum sacrifício, sabe? Sei lá, ela podia ter perdido as memórias de seus entes queridos, ou perder, sei lá, a visão, alguma coisa. Sem alguma perda, depois que você vê o episódio uma vez, não dá nenhuma vontade de ver de novo, porque você sabe que o drama e o choro são vazios. Diego, sei que pode se dizer o mesmo sobre várias outras obras, mas... sei lá, cara, sei lá. Ainda tô processando os meus sentimentos. Só sei que eu teria ficado mais satisfeito sem esse final. Então, a única certeza é que ele não me agradou. Ainda assim, não quer dizer que eu odeie esse último episódio. Pelo contrário, ele é o melhor do anime. Ritmo, visual, trilha sonora, personagens, ele eleva todo o resto da série, de certa forma. É uma nota final do tipo que você não esquece fácil. E eu sinto que isso é o que toda obra devia alvejar, pelo menos até um certo nível. A cena final pode ser... isso, mas esse final marcou pessoas e eu entendo perfeitamente por quê. E depois dessas 20 horas, finalmente eu terminei de falar do enredo. Então, pra fechar, bora falar do lado técnico da coisa. Pelos primeiros episódios, o lado da animação é bem... inflexível.
É aquele tipo de animação que não se arrisca muito, usando ângulos simples para não ter que mexer demais nos modelos dos personagens. Raramente quebra modelo, os personagens são desenhados de um jeito consistente, mas não muito interessante, é o que eu quero dizer. A animação de início é bem limitada também, com lutas basiconas e até a sequência de transformação da Nurse Angel, apesar de não ser feia, também não é nenhum Sailor Moon. Mas felizmente com o tempo tudo vai ficando bem mais dinâmico, mais ambicioso, podemos dizer. Ângulos diferentes, lutas mais estilosas, direção mais aventureira. Nunca fica experimental exatamente, mas se você procurar, dá pra ver uns toques bem legais. No último episódio, por exemplo, eu adoro durante o aniversário que, após cada personagem desejar parabéns pra Ririka, uma vela do bolo se apaga, indicando a contagem regressiva pro sacrifício dela. Isso é da hora, eu adoro isso, é tão foda. O design de personagens de Hajime Watanabe é pouco inspirado. Acho que a melhor descrição seria Sailor Moon, só que marca menos. A Ririka / Nurse Angel em si é chamativa e fofinha e tal, o Joey também, mas todo o resto? O Canon, as amigas da Ririka, a família da Ririka, os Dark Jokers, eles parecem figurantes. E sabe quem também parece um figurante? O Seiya. Adoro ele, mas convenhamos, ele parece uma vítima da semana de Sailor Moon, e uma daquelas vítimas que foram feitas sem muita vontade naquela semana. Em suma, a produção é pacata, mas não é de baixa qualidade, e definitivamente melhora com o tempo. Também dou destaque à trilha sonora, que é ótima, cortesia dele, o único, o pouco celebrado Shinkichi Mitsumune, compositor de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters e o grande clássico da animação japonesa Dragon Drive. Bom, chegamos à conclusão. Considerando o meu episódio alguns minutos atrás, deve parecer que o saldo de Nurse Angel Ririka SOS foi negativo pra mim, mas não. Sério, sem brincadeira, eu saí satisfeito da coisa toda. Não é tudo isso. Eu lembro de ter visto ele numa lista de desconstruções de Garota Mágica, mas não é isso. É só uma série bem normal de Garota Mágica, com um final um pouco mais notável do que se esperaria. Aturar a Ririka nos primeiros 20 e tantos episódios é meio desafiador, e francamente, ele não é revolucionário em quase nada que tenta fazer, mas é super assistível. Não sei porquê, acho que os episódios são bem ritmados e a ação mágica é empolgante. Ajuda que naquela época as batalhas podiam ficar super intensas, com os personagens sofrendo estragos bem dramáticos. Década de 90. A melhor década de todas. Se você ignorar todo o racismo, sexismo e extrema homofobia. Então, eu acho que recomendo Ririka SOS, com asteriscos. Não é um anime de garota mágica revolucionário, e a Ririka talvez dê nos nervos, mas se você conseguir passar por esse obstáculo, tem coisa boa aqui também. Especialmente o Seiya. Eu também não acredito que depois de um vídeo tão longo ainda tem coisa que eu não incluí, mas cá estamos. Vamos lá. Eu esqueci totalmente disso, mas eu enxerguei um certo buraco no enredo desse anime. Voltando um pouco, durante o mini arco lá da conversão do Dewey pro lado do bem, a vacina verde da Ririka enfim acaba e ela fica sem poder usar seu ataque final. Para resolver isso, ele rouba a vacina preta do Ryo Horikawa e entrega para ela, explicando que a Nurse Angel tem o poder de converter vacina preta em vacina verde, o que ela imediatamente faz. Então por que ela não fez isso de novo? Digo, a conversão pareceu bem dolorosa, talvez seja perigoso para ela, mas é estranho como ninguém nem levanta a possibilidade. Sei lá, não é nada demais, francamente, e eu não tô dizendo que isso estraga o enredo nem nada assim, só achei meio estranho. Engraçado como não tem mascote em Nurse Angel, né? É tão comum pra garotas mágicas um bicho fofinho pra servir de confidente, mas aqui, nada. No mangá tem, mas por algum motivo deixaram ele de fora do anime, até o segundo arco, em que esta coisa acompanha a menina pra Terra. Eu não lembro o nome dele, não lembro de uma cena sequer dele, ele definitivamente existe, e talvez alguém tenha comprado uma pelúcia dele algum dia. Aliás, falando no mangá, eu nem falei dele, né? Infelizmente só pude ler os primeiros 4 capítulos por métodos totalmente legais, então não tenho muito a dizer. Parece ser o esquema Sailor Moon. A adaptação tem certos momentos-chave iguais ao mangá, mas difere em um monte de pequenos detalhes. A parte mais divertida pra mim é que, diferente do anime, em que ele parece ser um Chugakusei, ou um aluno do Fundamental 2 em equivalente brasileiro, no mangá o Canon é um Shogakusei, aluno do Fundamental 1. Eu sei disso porque enquanto no anime ele usa calça, no mangá ele usa o shortinho de criança. É bem difícil botar moral quando você usa um negócio desses. E voltando um pouco àquela história das pelúcias, sim, tem brinquedos aqui, claro que tem. Você está com um
Aranhão, deixe-me curá-lo com a minha canetinha pisca-pisca mágica. Oh não, todos estão estranhos. Vou conferir se isso é obra da Dark Joker com o meu cartão de aniversário pisca-pisca mágico. Essa não! O vilão destruiu um cristal que continha as memórias do Seiya. Vou consertá-lo com a minha maleta de enfermeira, eu acho. Sei lá, luzinha! Só pra deixar claro, isso não é uma crítica. Eu sei como funcionam franquias pra crianças. Eu só acho engraçado. O anime tem aquele negócio que todo episódio termina já com as primeiras notas do encerramento tocando no fundo. E sou só eu ou o começo do primeiro encerramento parece muito Just Communication de Gundam Wing. Canon. E falando em encerramentos, no penúltimo episódio tem essa cena muito fofinha do Seiya tocando sua própria versão do primeiro encerramento. リリカは普通の女の子おいらはおませな小学生 Sim, um dos hobbies dele também é música. Na sua cara, Ririka, sua sem hobby. やめろなんだよお前邪魔だなどうする気だこうすんだよ